Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria, um privilégio poder dividir esses momentos com você, com a sua família, que eu sei que gostam de acompanhar o Vejam Só e não simplesmente acompanhar, gostam de repercutir os temas que são tratados aqui, debatendo aí na sua sala, no seu sofá ou hoje, né, com as redes sociais bombando e o Vejam Só em praticamente todas elas, em qualquer lugar do seu dia, em qualquer momento, você consegue nos assistir e repercutir, mandando a sua mensagem ali em qualquer rede social para poder conversar sobre os assuntos. Por isso, seja muito bem-vindo a mais uma edição preparada com muito carinho para você. Lembrando sempre que o nosso objetivo aqui é apresentar os temas para você e que a partir desta apresentação, desta provocação que nós fazemos aqui no programa, você se interesse pelos assuntos e pesquise, e leia, e se aprofunde nas temáticas. O Vejam Só tem um tempo muito curto, é limitado aqui, a gente não consegue falar de tudo. Mas a ideia é que a partir desta provocação você se interesse, leia, pesquise e a partir dessa busca do conhecimento você consiga dar as suas respostas às perguntas que nós colocamos aqui todos os dias. Falando em respostas, em perguntas, você que gosta de teologia, quer conversar um pouquinho sobre o tema, acessa lá o meu perfil lá no Instagram também, @zeca_pereira. Sempre coloco algumas fotos dos bastidores aqui do programa e por lá a gente consegue conversar um pouquinho também sobre essa temática da teologia, tá bom? Gosto demais das mensagens que eu recebo, muito carinho dos telespectadores do Vejam Só. Você será muito bem-vindo por lá também, para a gente poder conversar. Por lá, às vezes eu consigo dar as minhas opiniões também, tá bom? O que às vezes aqui no programa não é possível. Chega por lá para a gente poder conversar, tá certo? Vou apresentar os meus convidados. Na sequência, vou apresentar aqui o tema para você, que será assunto da nossa conversa, do nosso debate de hoje. Uma temática muito bacana, que envolve uma série de temas complexos, mas que nós vamos colocar aqui no Vejam Só também, afinal de contas, esse espaço é para isso, tá bom? Com muita alegria que o Vejam Só tem a oportunidade de receber, nesta noite, a psicóloga clínica, a doutora Cimeia Rosa, ela que vai nos ajudar, obviamente, com essas questões da psicologia, que o nosso tema será muito necessário. Doutora Cimeia, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Muito obrigado você, Zeca. Sempre um prazer estar aqui na família do Vejam Só, com cada pessoa que está nos ouvindo. Boa noite. A gente que agradece, doutor, o carinho da irmã também com o programa em aceitar o nosso convite. Para a gente começar, irmã, vou pedir o nome da igreja que a irmã é membro, por favor, para a gente. Ah, sim. Eu sou da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, Cidade Ademar, setor 8, Rua Carlos Forme, número 10, Cidade Ademar. Boa, tem até o endereço também certinho para você, que for ali da região, quiser fazer uma visita aos irmãos por lá, tá bom? Fica aí o endereço e o convite. E o pastor Edson José dos Santos, Pronto. Meu marido. Boa, maridão também. Durante o programa, nós vamos colocar os contatos da doutora também à disposição do nosso telespectador, tá bom? Eles vão aparecer aí para você poder conhecer um pouquinho melhor do trabalho da irmã nessa área da psicologia também. Se por um acaso não deu para anotar aí durante o programa, fica tranquilo. Nós vamos deixar tudo à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá que você vai acessar os contatos também, tá bom? Aí com calma, com tranquilidade, você acessa, manda suas mensagens, suas dúvidas, fique à vontade por lá, tá bom? De novo, obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho. Prazer é nosso. Muito bacana, vai ser fundamental ouvir um pouquinho dessa área da psicologia por conta da temática que nós vamos abordar, que, obviamente, exige um olhar pastoral também. E por isso, nós recebemos na noite de hoje, estreando aqui no Vejam Só, o pastor Danilo Liberty, ele que é ministro da Igreja Batista de Itaberaba. Pastor Danilo, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só, seja muito bem-vindo. Obrigado, Zeca, boa noite a doutora Cimeia e aos amigos que estão em casa também, é muito bom estar aqui, primeira vez e é uma alegria estar com vocês. A alegria é nossa recebê-lo, pastor, espero que o irmão curta, goste do programa. Amém. Hoje um tema um pouco mais tranquilo, não vai ser daqueles debates acalorados, né? Que o pessoal às vezes foge, mas vai ser muito bacana ouvi-lo também. Mas para a gente começar, vou pedir para o irmão também passar as informações da igreja para a gente, tá bom? O endereço certinho. Se quiser colocar aí também um dia, o horário de uma programação aí mais concorrida para a gente também, por favor. Eu sou pastor na Igreja Batista de Itaberaba. Ela fica na zona noroeste aqui da capital.
O endereço é Avenida João Paulo I, 1206. Fica assim na divisa entre Freguesia do Ó e Brasilândia. O pessoal daquela região conhece bem lá, quase na esquina com a Avenida Itaberaba. Então é uma região muito conhecida e nós temos os nossos cultos principalmente, né, aos domingos, domingo 10h15 da manhã e no domingo às 18 horas. Boa, então aí também as informações da igreja, assim como a doutora Siméia, os contatos que o pastor Danilo disponibilizou, eles vão aparecer durante a conversa, mas principalmente lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Nós vamos deixar lá fixo e aí você acessa e consegue ver direitinho lá as informações. Pode mandar as mensagens lá para o irmão, tiver dúvidas aí do endereço da igreja, quiser outras informações também do ministério, pode ficar à vontade por lá. De novo, meu irmão, obrigado, viu? Pelo carinho, uma alegria recebê-lo. Ó, antes de falar o tema que nós vamos tratar aqui, deixa eu só reforçar com você que nos acompanha da parceria aqui do Vejam Só com a Garbo. E depois que a Garbo entrou aqui no Vejam Só, o nosso estilo é outro, né? Deu uma repaginada no nosso visual. Se você que me assiste precisa dessa repaginada, seja porque tem algum evento importante ou até porque quer mudar o seu estilo de se comunicar, e o visual fala demais sobre a nossa comunicação, procure pela Garbo nas redes sociais ou no site garbo.com.br. E lá você vai encontrar todo o portfólio da empresa e também os endereços das lojas físicas. Vá até uma loja, aí chega lá na loja e fala que viu aqui no Vejam Só, tá bom? Aí, além do atendimento super especial que a Garbo já oferece, e todo esse auxílio também para você combinar o estilo e tudo mais, você vai garantir um descontaço, tá bom? Vai ficar elegante e vai economizar. É o combo perfeito. Procure pela Garbo que eles vão te ajudar aí nessa mudança tão necessária do nosso visual, tá bom? Vou só deixar aqui registrado meu abraço ao Militão, ao irmão André, meus parceiros lá na Garbo. Deus continue abençoando o ministério de vocês, meus irmãos. Muito obrigado pelo carinho. Bom, hoje aqui no Vejam Só, nós vamos falar sobre duas temáticas que são bem complexas quando a gente trabalha dentro da igreja. Depressão, saúde mental e divórcio. Dois assuntos difíceis, delicados de serem tratados. E nós vamos colocar como tema principal esse que já aparece para você. O depoimento, ou a dúvida, melhor dizendo, de um marido. Ele fala o seguinte, que a esposa vem sofrendo com uma depressão muito grande e, por conta disso, ela perdeu a fé, não consegue mais administrar essas questões e quer se divorciar. Ele quer saber o que fazer nesse momento, qual atitude tomar. Nós vamos tentar explorar algumas possibilidades na nossa conversa de hoje. Inclusive, começando com a resposta dos meus convidados a essa pergunta-tema. E depois nós vamos tentar entender algumas outras possibilidades sobre essa questão. Doutora Siméia, vou começar com a irmã. Qual orientação deve ser dada a esse marido? Uma esposa que sofre, que está doente, com depressão, e vale registrar que o Brasil é um dos países mais deprimidos do mundo, então não é algo difícil de acontecer, e que ela quer se separar. Que tipo de orientação a gente pode dar para esse marido? Bem, antes de a gente estar falando sobre a posição dele de aceitar essa separação, precisa focar e descobrir qual que é a origem dessa depressão. Qual a razão que levou essa mulher, essa esposa, a ter esses problemas. Um transtorno mental é muito perigoso nos relacionamentos, pois derivam mesmo a ansiedade, a tristeza e até as depressões. Então, é preciso diagnosticar, né, ser medicada e ver qual é a origem, se é genética ou alguma razão, alguma fonte que está trazendo esse desconforto para ela, para poder tomar outras atitudes. Boa. Obviamente que a gente coloca-se o tema, nós vamos tentar colocar algumas questões, mas a gente até já falava aqui nos bastidores, né? Cada caso é um caso que precisa ser analisado. Inclusive, obviamente, não só da questão do divórcio, mas da saúde mental. Nós colocamos aqui da esposa, mas a pergunta podia ser ao contrário também, do marido sofrendo com isso. Então, obviamente, que são orientações. Você que nos assiste, já deixa o alerta. Procure seu pastor e procure, obviamente, um psicólogo para te ajudar nessas questões, tá bom? Aqui são orientações, opiniões,
a gente não conhece o seu caso de maneira específica, tá bom? Depois nós vamos repercutir algumas questões aqui com a doutora também, principalmente relacionada à saúde mental. Mas, pastor Danilo, eu quero ouvir a opinião do irmão também. E eu imagino de casos que batem lá na porta do gabinete pastoral também difíceis de lidar. Esse é mais um deles, né? Que tipo de orientação a gente pode oferecer para esse marido? Ou, até melhor, como é que o irmão responderia essa pergunta desse marido? O que fazer nesse caso? Olha, Zeca, eu acho que a primeira orientação, concordando com a doutora Cimeia, é tentar ajudar esse marido a ajudar a tratar a sua esposa. Porque ela está doente, né? Depressão é uma doença, né? E ela quer divorciar, quer dizer, ela não tem fé, né? Partindo assim da nossa suposição aqui hoje do programa, ela não tem fé, ela quer divorciar, mas pelo quadro depressivo, ela não tem condição de tomar uma decisão dessas. Primeiro, ela precisaria estar tratando essa depressão, e a ideia é, então, aconselhar o marido a primeiro ajude sua esposa na saúde e na doença, né? Então, sim. Na doença, ajude ela, né, a tratar isso, até para que ela tenha mais lucidez para eles poderem acertar essa segunda questão, que é o divórcio. Porque tem duas questões aí, né? Sim. Tem a doença e tem o divórcio. E também eu trabalharia, porque realmente acontece muitos casos hoje na igreja, é comum, pessoas que desenvolvem quadros de depressão, né? E existe um preconceito, muitas vezes, dentro das nossas igrejas em relação a isso, né? E aí também ajudar esse marido, em ele sendo cristão, a ele entender que isso é uma doença que precisa ser tratada e que ele precisa ajudar a sua esposa. Não é só, às vezes, falta de vontade ou, né, alguma coisa só emocional dela, porque às vezes a pessoa trata de um jeito assim muito superficial. Se é um quadro de depressão, procurar um médico, diagnosticar e começar a tratar, para eles terem condição depois de tratar a questão, então, do relacionamento e do divórcio, né? Sem dúvida, muito bom. Você viu aí que tem vários detalhes que nós precisamos analisar nessa questão. Vamos tentar, obviamente, dentro do nosso tempo, fazê-lo, tá certo? E eu espero que a gente consiga caminhar bem nessa questão. Mas antes de continuar aqui, eu quero já abrir a oportunidade para você que me assiste participar também. Como é que você faz isso? Acessando o nosso perfil lá do Instagram, @programa Vejam Só. Você viu que lá você encontra os contatos, né, dos convidados. Além de toda a interação com o programa, você faz por lá pela nossa rede social. E também consegue responder às nossas enquetes, participando aqui do programa, tá bom? É lá que nós vamos pegar a sua opinião e colocar aqui durante a nossa conversa também. A enquete que nós colocamos para a edição de hoje foi a seguinte, ó. A gente repetiu o tema, então lá, minha esposa tem passado por um período de depressão e não tem fé e quer separar-se. O que faço? Essa é a nossa pergunta tema. Agora vem a pergunta da enquete. Esse caso enquadra-se no texto de 1 Coríntios 7:15? Aí você tem duas opções. Sim, enquadra-se, ou não, não enquadra-se. Vote, escolha uma das opções. Na postagem seguinte, você consegue justificar a sua escolha. Olha, eu acho que se enquadra no texto citado, por conta disso. Não se enquadra, por conta daquilo e daquilo outro, tá bom? Então vai lá, vote, justifique. Nós vamos pegar algumas dessas justificativas e colocar aqui durante a nossa conversa, tá bom? Só para deixar claro, o texto de 1 Coríntios 7:15 fala o seguinte, ó. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Doutora Cimeia, até para a gente usar a enquete aqui para colocar um questionamento, nesses casos de depressão, é possível afirmar que a pessoa pode perder seu estado de consciência, assim, de responder dentro de uma sanidade? Inclusive as questões de fé. O marido fala ali que ela perdeu a fé, mas por conta da depressão a gente pode falar que ela nem tem como responder isso, dependendo do nível da depressão? Sim, dependendo do nível da depressão. Tem grave, média, né, moderada.
Cada caso é um caso, como você disse antes, precisa ser diagnosticada com um profissional, um psiquiatra, depende do quadro, precisa ser medicada. Então, assim, precisa saber qual é o caso dela. Não tem depressão que a pessoa pode e tem condições de tirar conclusões e decidir o que ela quer, o que é melhor para ela. Sim. Então, precisa ver, analisar qual é o quadro que ela está. Tem depressão que a pessoa está fora de si e precisa totalmente de ajuda, principalmente do parceiro, do cônjuge, né? E da família. É importante também ressaltar que não só a pessoa que tem depressão, como todos da casa sofrem. Assim, chega a dar uma impaciência, um enfado, uma canseira, para quem está assistindo um quadro depressivo dentro de casa. Por esse motivo, há uma necessidade muito grande de uma afetividade dobrada. A pessoa tem que estar presente ali, não obrigada. Também tem esse fator. Se a pessoa não quer estar com o cônjuge doente, está sendo um enfado, não tem aquele carinho, aquela afetividade, isso pode prejudicá-lo, né? Mais ainda, ele entrar num quadro mais profundo de depressão. Sim, se não tiver o suporte. Inclusive, pastor Danilo, pode ser, vamos dizer assim, uma desculpa desse marido, assim? Ah, ela está doente, já não tem mais as respostas. Inclusive, como esposa, vamos dizer assim, né? Não cumpre mais com, colocar aqui entre aspas, os deveres da esposa. Pode ser uma forma do marido maquiar uma desculpa e ele mesmo sair dessa relação? A gente pode pensar por esse lado também? Eu acho que sim. Eu acho que às vezes pode acontecer até inconscientemente, a pessoa até alimenta a doença ou o conflito, enfim, para poder divorciar, né? Também para poder sair da relação. Então, eu acho que a gente, como pastor, né, de uma igreja, a gente sempre aconselha e os nossos irmãos a lutarem pelo seu casamento, pelo seu relacionamento, né? Então, assim, a primeira abordagem sempre, o incentivo é esse. Lute ainda mais quando a pessoa está doente, quando a pessoa está enferma, né? É o que o Evangelho diz para fazer, amar a pessoa, e isso implica muitas vezes em fazer sacrifícios e estar ali apoiando aquela pessoa, tratando a sua enfermidade, né? Mas, dependendo se a pessoa, como diz ali, ela perdeu a fé, né? Eu acho que depressão pode afetar, sim, muitas vezes não perdeu a fé, mas ela perdeu aquela confiança, né? A depressão pode afetar tudo, né? Mas em sendo tratado, a pessoa quer divorciar, aí já é uma outra história, pode ser, sim. Aí já é uma questão aberta, pode ser que o divórcio seja o caminho também, como diz o texto de 1 Coríntios 7. Tá. Né? Se ela abandonou a fé. Nesses casos, doutora, é possível que essa pessoa, inclusive nesse desejo dela, eu quero me divorciar, se ela sofre com algum nível de depressão, como é que a gente pode colocar isso dentro dessa sanidade? Se ela pode tomar uma decisão nesse sentido, assim, tão importante, vale a pena esperar? Como é que a gente falaria com essa pessoa que sofre da depressão? Seja num nível mais extremo, como a gente já falou assim, mas em níveis mais leves, assim. Que tipo de orientação seria dar? Olha, espera, vamos tratar um pouco, vamos ver. Até porque a gente pode pensar que, de repente, até o casamento pode dar essa depressão também, né? Pode ser o motivo, né? Sim. A depressão, Zeca, ela é um excesso do passado. Então, assim, toda pessoa que vem com depressão, porque ela trauma, algumas perdas, alguns problemas, desilusões, frustrações que teve com alguém, com pessoas, e aquilo ali ficou, né? Não foi trabalhado, não foi feita uma terapia. Então, aquilo ali vai juntando, vai juntando. Chega uma hora, é como um copo de água, né? Aí ele estorna.
Então, pensando neste lado de que ela pode e tem condições de tomar atitude, o que eu digo é que espera passar a fase, né? Porque a depressão é um estado emocional e hormonal também. Então, a pessoa pode tomar uma decisão e depois se arrepender. O que eu aconselho é que este marido, né, ele dê um espaço para ela. Não fique em cima dela, julgando, cobrando ela, no pé dela. Então, tenha, assim, uma amabilidade. Dê um tempo para que ela sare, ela se recupere, dando todo o suporte que você daria para um vizinho, para um amigo, quanto mais um cônjuge, né? Dê o suporte que precisa e falar para ela, você quer separar? Ok, então vamos esperar voltar ao normal, essa depressão ficar menos, até você sarar mesmo. Aí você pode tomar atitude. Agora, se ela alegar que o motivo da separação e da depressão seja o cônjuge, porque acontece isso, né? Sim. A gente sabe muitos casos que vem no consultório, o pastor, né, citou também ali, vem para ele, pessoas que têm abuso emocional. O abuso emocional, ele é tão terrível quanto, né, qualquer outro tipo de abuso. Então, se neste caso estiver acontecendo um abuso emocional e a pessoa está sendo assim oprimida, ficando mais ainda com seus sentimentos aniquilados, a sua saúde mental variando, então seria melhor não penso que logo a separação, mas dar um espaço, né? Se afastar, esperar e até que as coisas voltem ao normal e ela possa realmente fazer o que ela quiser. Sim. Pastor, inclusive, essa questão desse espaço, e imagino que o irmão sofra também com essas questões assim, porque via de regra, quando alguém bate lá na sua porta, bate para pedir um aconselhamento ou bate para comunicar uma decisão que já tomou? A maior parte das vezes, assim, quando chega no gabinete pastoral, já é o Jonas na barriga do peixe no fundo do oceano, entendeu? Assim, já. Porque isso é uma coisa interessante, né? As pessoas, elas resistem em procurar ajuda. Sim. Muitas, né? Talvez a maioria, né? Sem dúvida. E aí, quando chega, assim, já chega numa crise muito séria, né? Às vezes é muito complicado para reverter. Tem casos que são irreversíveis, às vezes, assim, pelo menos humanamente, dentro do que a gente possa fazer, né? Então, é bem complicado. Não chega assim para pedir um conselho, mas muitas vezes é só para comunicar ou para dizer que já deu ruim, né? E às vezes o pastor fica sem saída também, porque a situação é tão grave que ele não tem nem como aconselhar diferente. Mas eu fiz essa introdução, pastor, porque às vezes a gente fica com a impressão exatamente dessa situação. A pessoa vai empurrando tanto com a barriga, em um caso assim de saúde, por exemplo, não, vamos ver, não, que vai chegar uma hora que realmente não vai ter como. Às vezes a esposa ou até o marido pode estar numa depressão que já não quer mais fazer mais nada, já entregou os pontos de fato. E aí até o aconselhamento fica difícil. Sim. Porque, às vezes, batalhar, cuidar da saúde, pegar um tempo de oração já nem dá. O tratamento precisa entrar com um medicamento forte, que às vezes altera questões de consciência, tudo mais. É difícil lidar com uma situação que às vezes já está irreversível. E quando muitas vezes as pessoas já chegam, elas não têm mais energia para tentar mais ou tentar de novo. Chegam machucadas, né? Já chegam muito machucadas, né? O pastor acha que tem um quê de preconceito dentro da igreja? Por exemplo, o marido vai chegar para o irmão, vai falar de uma questão de saúde mental, que às vezes dentro da igreja não é muito bem trabalhada. Às vezes você vai falar, por exemplo, de ansiedade e depressão, muita gente aponta o dedo e fala, não tem fé para sair disso. E da questão do divórcio, que é outro tema muito delicado dentro das igrejas. Né? Afasta as pessoas do gabinete assuntos como esse, pastor? Eu creio que sim. Eu acho que
muitas pessoas têm medo de procurar o pastor para falar dessas suas crises. Que são crises que os personagens da Bíblia, eles lidaram com isso. A palavra de Deus é muito clara, ela humaniza os seus personagens, mas às vezes dentro do nosso ambiente eclesiástico, assim, se criou aquela ideia meio triunfalista, que se você é crente de verdade, você tem fé mesmo e você tem que estar sempre bem. Né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Esse é, né? Então, está lá escrito, alegrai-vos sempre. E só que o mesmo evangelho diz, bem-aventurados os que choram. Então, se alegrar sempre não significa estar sempre eufórico, estar sempre... Muitas vezes nós vamos passar por períodos de choro, mas existe sim essa ideia, assim, o crente tem que estar bem, e se eu for falar com o pastor, por exemplo, que eu estou em crise de fé, né? Vai me julgar, ou estou deprimido, ou não quero mais ir para a igreja, eu não estou bem. Eu vou ser julgado, eu vou ser massacrado. Então, existe esse medo, sim. E a nossa função é ir tentando tirar esse medo das pessoas. E muitas vezes, eu entendo isso, por exemplo, nas minhas ovelhas, e já faço também ovelhas que eu sei que estão em crise, mas elas ficam receosas de se expor dentro da igreja. Eu aconselho procurar terapeutas fora da igreja, assim, pastores, outros pastores. Eu tenho alguma lista de alguns pastores assim que fala, procura, liga, se aconselha com ele. Ele é um bom terapeuta, né? E aí as pessoas vão e falam, a gente também, como pastor, não pode ter aquela possessividade. Eu tenho que tratar a pessoa, porque muitas vezes a pessoa fica insegura na própria igreja de se abrir. Sim, de algum Normal. tipo de... um tipo de julgamento na própria comunidade também. Doutora Simeão, ao contrário do que acontece no gabinete pastoral, lá na sua clínica, o pessoal sempre chega para um tratamento preventivo, né? Ninguém chega lá já com problema, já que não tem mais solução, né? O pessoal faz uma prevenção, não faz? Olha, tem mais ou menos. Tem muita gente que chega também, tipo, na última hora, deu ruim, vamos procurar ajuda. Tem isso também. Eu imagino. Inclusive, eu imagino que você foi até simples. Deve ser muito assim, ainda mais... Na questão, então, da mente, então, a minha experiência é curta, é pequena. Mas o que eu vejo, assim, é que o pessoal deixa para a última hora. Isso mesmo. No cardiologista ainda vai, dependendo dos casos, né? Às vezes é uma vez por ano. Agora, para a saúde mental, raríssimo. E aí eu emendo com uma outra pergunta. No ambiente cristão, doutora, você ainda observa muito tabu quando a gente fala de saúde mental e de procurar um psicólogo? O crente ainda fica com um pezinho atrás nesse assunto? Fica porque eles acham que... muitas pessoas pensam que ainda depressão é frescura, é manha, não acredita que... Né, só quando acontece o absurdo, a pessoa se suicida, né, acontece o extremo, aí a pessoa, nossa, ele estava bem, ela estava bem, não acredito. Então, assim, não acreditar que problema da saúde mental é um problema sério, e também por achar que é coisa do diabo, né? Isso é coisa que não vem de Deus. E, na verdade, não é bem assim. Claro que tem, né, as forças malignas atuando nesta área. Sem dúvida. Mas são traumas que a pessoa vem passando, situações de dificuldade durante a vida, e a pessoa vai internalizando. Não tem acolhimento familiar, né? Teve dificuldades assim, e ela chega no consultório, tipo, eu vim porque minha mãe mandou, eu vim porque meu marido quer que eu venha, né? Mas, assim, é muito poucas as pessoas que vêm, olha, eu estou em episódio de tristeza, eu estou, assim, chorando muito, eu estou, assim, muito chateada, decepcionada, então eu quero resolver esse problema. Isso é uma maturidade muito grande intelectual de alguém analisar e ver a sua problemática na sua saúde mental, algum assunto que
alguém fala no emprego ou na faculdade, a pessoa já chora, já intimida ou não enfrenta aquela realidade, já mostra que tem alguma coisa aí que precisa ser trabalhado, digerido, né? Sim. Para que não fique ali. A terapia, eu sempre falo para meus pacientes, né? Que é como se fosse um ralo. O ralo vai e escoa tudo ali. Quem não vai, fica entupido o ralo. Não faz terapia. Então, vem tudo quanto é sujeira e fica ali, né? Entope o ralo. E aí a situação é bem perigosa, mas é isso mesmo. Eu fico bem aliviado que minha terapeuta falou isso para mim também. Eu procurei e falei, doutora, será que eu vou enlouquecer? Ela falou, não, só de você procurar ajuda, já mostra que você não está doido. Que você está querendo ficar bom. Aí eu falei, então eu estou no caminho certo. É isso mesmo. Para não enlouquecer. Doutora Simeia, por quê? E essa é todo psicólogo que passa aqui, eu faço essa pergunta, que eu, de verdade, fico muito intrigado com isso. Por que o Brasil apresenta números tão altos nessa área aí problemática da saúde mental? Ansiedade, depressão. O Brasil é um povo tão festeiro, tão alegre, tão para cima. Por que a gente sofre tanto com problemas relacionados à saúde mental? Bem, eu já morei fora do Brasil, né? Então, eu vou dizer assim, uma grande parte é cultural. É cultura. Então, se você vai para países de primeiro mundo, a terapia é como se fosse o dentista. Uhum. Você cuida do dente, você cuida da mente. Então, alguém, né, você vê nos filmes, as pessoas falam, eu preciso falar com o meu terapeuta, vou levar isso. Então, assim, é uma causa cultural, primeiramente. Depois... Uma causa cultural no sentido, assim, do brasileiro não procurar por esse tipo de serviço. Isso, certo. Não procurar. Isso aí é o último caso. O dinheiro dele vai para todas as áreas. Menos né? para cuidar balada, bebida, compras, né? Uhum. Mas para fazer terapia, não vou gastar esse dinheiro. Então, para fazer uma terapia e gastar o dinheiro que eles dizem, precisa ter uma maturidade, como nós falamos agora há pouco. Uhum. Outra situação é a instabilidade financeira. Hoje você tem emprego, agora depois da pandemia piorou a situação. Muitas pessoas estão desempregadas. Os serviços agora são tudo online, né? As lojas estão fechando. Eu estive agora, né, em julho, nas férias, visitando na América, outra América, e eu fiquei impressionada de ver lojas e lojas fechadas. Né? Eu falei, mas agora como que vamos fazer? Procurar no site, numeração, cor, enfim. Então, muitas pessoas estão deixando de trabalhar. Então, essa ansiedade de pagar conta, de ser prestativo com a família, de seguir a sua vida como vinha antes, vai aumentar essa ansiedade, vai aumentar esta insegurança. Por isso, quanto antes a pessoa ir ao terapeuta, né, ao psicólogo, e cuidar da sua saúde mental, está muito irritado, não quer comer, emagrecendo ou engordando, ver fatores, que são vários fatores, e ir atrás, o que está acontecendo comigo? Porque tem pessoas que falam, eu vou ajudar o meu cônjuge, eu vou ajudar o meu filho. Ninguém pode, a não ser um profissional da área que possa entender o problema e descobrir que às vezes é inconsciente. Sim. Muitas vezes é inconsciente, principalmente criança e adolescente. Você tem que ir a um trabalho terapêutico, né, através do que nós fazemos, para tentar chegar onde está o pivô do problema. Então, tem várias características que podem levar a pessoa a não procurar e precisar de um terapeuta. Mas, como nós estamos falando com um povo inteligente, os telespectadores do Vejam Só, se você, por um acaso, perceber algo na sua família ou com você mesmo, estiver muito chateado, muito angustiado, muito triste, eu estou muito deprê, porque tristeza... O normal é horas, é dias. Agora, a tristeza que vara mês, ano, aí precisa de uma ajuda de um profissional.
Sim. e até de um medicamento. Sim, acompanhar esse caso. Dentro do relacionamento, pastor, marido e mulher, como é que o irmão percebe isso? Porque a doutora colocou aqui sinais. Então, poxa, você vê que está emagrecendo, você vê que anda chorando pelos cantos. Como é que o irmão vê essa liberdade dos casais de um ajudar o outro nesse sentido de, poxa, vamos procurar um terapeuta? Normalmente o que a gente pensa é que a primeira resposta da mulher, você está brincando comigo, está me chamando de louca, não sei o quê. Como é que o irmão vê essa maturidade dentro dos relacionamentos e, obviamente, principalmente dentro da igreja, né? Estamos falando aqui de um público cristão. Eu acho, isso que a doutora Simeia falou, cada casal é um casal, né? E sim, eu acho que tem muita resistência ainda para se procurar... às vezes uma ajuda terapêutica é isso, você acha que eu tô louco ou, né, que eu não preciso disso. A questão, pesa muito a questão do dinheiro, né, para buscar uma ajuda terapêutica, pesa muito. Convênios não tem, né, então... Pouco, sim. E aí, ainda mais num país como o nosso, que hoje há uma crise financeira, a gente sempre vem de crises financeiras, então às vezes o dinheiro é muito escasso, né? Então não consegue, não há um recurso sobrando às vezes para procurar, e aí isso pesa mais, é mais uma resistência para buscar ajuda. E sempre volta assim que dentro das nossas igrejas precisa ser ensinado mais isso. Depressão, tristeza, crises emocionais, elas são naturais, fazem parte da vida. Né? Eu fico muito mais preocupado com a pessoa que está sempre bem. Sim. O sujeito está sempre bem, sempre eufórico, sempre... Opa, peraí. Porque na palavra de Deus ninguém viveu assim. Né? Então, você vê os heróis da Bíblia, eles passaram por momentos, sim, de muita alegria, de exultação, mas também com momentos de profunda tristeza, depressão, né? Os Salmos falam disso. Elias, ele pediu a morte, né? Ele não tinha, acho que, coragem para cometer o suicídio, mas ele pede para Deus levar ele, né? Sim. Então, essas orações, o Moisés pediu isso. Sim. Moisés pediu para Deus, Senhor, eu quero morrer. Me leva porque eu não aguento mais, né? Eu acho que a gente precisa normalizar um pouco também. Assim, tristeza é normal, às vezes uma depressão é normal. Dependendo de um caso, uma pessoa perde alguém que ela ama, um caso de luto. É normal passar por uma tristeza, é normal passar por, né? Fazer esse trabalho também de humanização e mostrar que na palavra de Deus... todos os heróis da Bíblia, eles tiveram seus momentos de muita tristeza, dor, né? Crises de fé, perguntas, e que isso faz parte do amadurecimento da nossa caminhada. Sem dúvida. Né? Eu costumo dizer aqui no programa que a depressão ou as questões relacionadas à saúde mental são um terreno bem arenoso e que todo mundo na caminhada da vida vai pisar nesse terreno. Alguns vão afundar mais, outros vão conseguir passar, mas vai depender da forma como você vai lidar com ele. Não é assim, doutor? Na nossa vida, de uma forma ou de outra, nós vamos passar, seja por um luto, que vai nos entristecer, que pode ser um caminho para entrar numa depressão, seja por uma questão financeira, uma dificuldade, perdeu o emprego, não consegue mais sustentar, quebrou a empresa, faliu, e outros relacionamentos, divórcio, pode ser um terreno também. Todo mundo vai pisar nessas questões. Como que nós vamos lidar? Que vai ser o diferencial, né? Nós cristãos, né, no caso, temos uma fé. A fé, ela ajuda a superar muitas situações. Tem pessoas como, né, Elias e Moisés e outros, Jonas, eles se agarraram, né, na palavra, em Deus. Então, assim, todo mundo vai passar por situações, um dia vai. Quando você passar, é normal. Perdeu alguém, então, estou triste, estou chorando, não quero ficar em ambiente alegre. Muitas pessoas dizem assim, para de chorar.
Já ouviu isso? Muito. Não chora, não. Tem que chorar. Tem que chorar. As fases do luto, da tristeza, precisa ser vivenciado, né? A perda, a raiva, né? A depressão. Tem que vivenciar. Depois vem a aceitação. Enfim, qualquer problema. Perdeu o emprego, alguma coisa deu errado, mas espera. Você está vivo. Você pode resgatar de novo. Você pode viver a experiência. Eu mesma sou uma renascida. Eu peguei Covid, né? 95% do pulmão tomado. E, assim, fiquei entubada 9 dias, o ano de 2021, em julho. Fez um ano agora. E não fiquei com sequela. Mas logo que saí do hospital, eu fiquei meio assim, triste, sabe? Puxa, por que eu peguei? Por que aconteceu isso comigo? Eu sou saudável, né? Eu faço academia, enfim. Mas por que não? Por que não? Então, se você vê Estevão, a morte de Estevão e tantas outras situações horríveis, nós não somos melhores do que os outros. Nós podemos, sim, vivenciar uma fé. A palavra de Deus diz que na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Então, você passou por uma situação ruim, olha, eu não permito ficar choramingando, vou levantar da cama. Eu vou levantar, vou cozinhar, porque a pessoa perde interesse de fazer coisas que ela fazia normalmente. Então, levante da cama, tome um banho, se ajeite, porque também não quer se arrumar, não quer fazer nada. Levante, você tem um Deus das causas impossíveis para que você se anime e não chegue ao estado de uma depressão. E, como as pessoas falam, né? Psicólogo, não estou louco, mas pense uma coisa. Eu sempre digo para meus pacientes, se todo mundo chegasse ao psicólogo, na primeira dor, nunca tomariam remédios. Sim. Mas eles não vão na última hora. Aí já vem medicado. Aí você tem que atender a pessoa junto com o psiquiatra, porque senão ela entra em surto. Aí o negócio já está feio, mas também não pode parar. Boa. Nós vamos caminhando para o encerramento desse bloco. Eu vou colocar um comentário, e se der tempo eu coloco outro comentário também para a gente falar um pouquinho sobre a sua visão. Vou começar com o comentário de número 2, do Vinícius Oliveira. Lembrando que ele está respondendo a nossa enquete e ele falou o seguinte, que o caso que nós estamos tratando não se enquadra no texto bíblico citado, porque só pode se separar no caso se o cônjuge morrer ou for traído. Vou te colocar numa enrascada, pastor Danilo. Realmente não se enquadra. O texto está dizendo que se a pessoa quiser se apartar, o não crente, ele pode. O nosso tema aqui fala que a pessoa perdeu a fé e quer ir embora. Não se enquadra no caso? Esse marido, por exemplo, ele vai assumir o ônus de um divórcio antibíblico, vamos dizer assim? Então, acho que vale a pena só reler de novo, né? Aí é o texto, né? E diz assim, mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão quem? O crente. Ele não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã, né? Então, eu acho que se enquadra se a pessoa ela não crê e ela insiste, uma vez tratada, e insiste que quer ir embora, que não quer mais continuar esse relacionamento, é possível sim o divórcio, mesmo porque ficar numa relação, insistindo numa relação onde não se quer estar junto, ou, né, acho que só aumenta a dor. Então, se enquadra, eu acho que é possível sim, a palavra dá essa abertura. Eu concordo com o pastor Danilo nesta parte, porque assim, Deus, as pessoas têm que querer. Tem que querer. Então, a escolha, Deus deu lá para Adão, lá no Jardim do Éden. Você vai escolher entre o bem e o mal. Então, o que você vai fazer com uma pessoa? Eu conheço muitas pessoas que jamais queriam se separar. Mas uma pessoa quis se separar porque não aguentava o sofrimento que passava.
Ninguém está na pele da pessoa. Só você estando lá, no lugar da pessoa. Então, nesse caso, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Sim. O próprio texto vai falar sobre isso, né? A pessoa não quer ou não tem solução. O apóstolo Paulo vai apresentando ali, então, um caminho para esse tipo de relacionamento. Deixa eu colocar mais um comentário aqui, o da Regina, e ela fala o seguinte, ó, o antídoto, né, o remédio da tristeza é a alegria. Então ela continua, né? Alegre sua esposa, ajude ela a passar por esse momento difícil. Então, o que a Regina está falando, doutora Simé, é que se a esposa está triste, que o marido não deve se separar, mas deve responder com alegria, deve alegrar a esposa. Eu até entendo, mas muito simples, né? Não é tão fácil assim, né? Não. A alegria, a felicidade de uma pessoa, ela escolhe. A própria pessoa, ela tem esse poder de escolher. Claro que vai ser bem-vindo toda a afetividade, amorosidade, tudo o que fizer. A palavra de Deus diz para nós fazermos tudo o que temos que fazer. Porém, a pessoa já decidiu. Ela já decidiu, eu não quero. Então, a importância, a felicidade, a alegria é uma escolha de vida. Você passou por alguma situação ruim, então você fala, espera um pouquinho. A situação ruim que eu passei não define quem eu sou. Eu perdi o emprego, mas não sou um fracassado. Eu não tenho dinheiro, mas não sou. Então, a alegria é sua escolha. Sim, sem dúvida. Pastor Danilo, essa é uma questão que a gente tem que ter cuidado, porque eu também já fui usar esse tipo de antídoto, viu, Regina? Vi minha noiva triste, vou fazer uma piadinha, fazer uma brincadeira, vou vir com alegria, né? Rapaz, ela olhou pra mim e falou, mas você é muito alegre, tudo tá bom pra você, não pode ser assim. Aí eu já fiquei meio, né? Falei, caramba, já deu errado já, né? Tem que ter cuidado também, né, pastor? Não dá pra ser assim também, né? Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Tem que conhecer quem tá do porque seu lado. a pessoa pode interpretar como se você não está se importando com a tristeza. Então, sim, alegrar, eu acho que ajudar a pessoa, apoiar, né, na sua enfermidade, na sua depressão, né? Mas tomar cuidado. Respeitar a dor do outro, Respeitar a dor, porque pode dar a entender que eu não tô... eu tô banalizando a sua dor. Vamos sair, vamos então para o cinema, né, assim, e a pessoa, eu não estou parando para ouvir, né? E eu acho que uma coisa que a gente tem que cuidar, assim, é para a gente não se tornar amigo de Jó, né? O Jó, naquele quadro extremamente doloroso lá, e aí chegam os amigos com acusações ainda, e cobranças, acusações, confessa, isso é culpa sua, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado... com essas pessoas que estão nessas situações assim emocionais, apoiá-las, procurar ajuda, né? E lembrar sempre assim, nós cremos em Deus, cremos também na oração. Então, incentivar a pessoa, ore pelo seu cônjuge, né? Interceda, porque isso é real. Nós temos um Deus que faz milagres, nós temos um Deus que muda situações, né? As pessoas na Bíblia que estavam em profundos quadros aí de tristeza ou de depressão foram sustentados pela graça de Deus. Sim. Eles foram sustentados, né? Então, Deus é real e, como disse Jesus, né? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, há também a consolação do Senhor, a realidade ali, ajudando a pessoa a sair daquilo, até um incrédulo. Sim, sem dúvida. Até um incrédulo é ajudado pela graça de Deus, né? Sem dúvida. Só abrindo um parênteses aqui na sua fala, pastor, o irmão falou de ouvir, usando aí a figura do marido que está fazendo esse questionamento. O irmão vê os homens preparados para isso? Para ouvir? Mais ou menos, não muito não. Não. Geralmente vai parar para ouvir quando a coisa já... difícil, né? Eu já trabalhei assim como pastor, né, em clínica para tratamento de dependência química.
E aí, assim, as pessoas, elas vão parar para observar o que está acontecendo mesmo, né? É quando a coisa já está no... Os sinais já são graves. Né? Já perdeu a família, já não vai mais trabalhar, que vai parar. Geralmente esse é o movimento de parar para ouvir o que está acontecendo. Aí é quando já está bem, isso de modo geral. Sim. Pode ser que tenha maridos aí diferentes. Dispostos, né? Estão mais dispostos, mas essa... 2 minutinhos, doutora Siméia. Por que é tão difícil a gente ouvir? Talvez mais para o homem, né? Talvez a mulher tenha mais esse dom de ouvir. Mas o homem, de verdade, é difícil. Quando a mulher começa a falar, ele já atropela com as coisas da vida dele, né? Por que é tão difícil? 2 minutinhos a resposta, por favor. A história é por causa que a história da caixinha, né? O homem, ele não consegue ficar mudando os pensamentos igual a mulher, né? Se ele está falando uma coisa, ele quer que continue naquilo. Também cultura, né? A cultura... assim, latina, é uma cultura machista. Muito poucos homens ouvem, né? Muito raro mesmo. Então, a mulher sofre muito com isso mesmo. A mulher que tem um homem que ouve ela, meu Deus. É esse, né? A garra que é o certo. É o certo. É o varão valoroso. O ideal seria perguntar, né? Sim. Perguntar. E no começo do casamento, pergunta, né? No começo de tudo, pergunta. Depois vai embora. Você tá chateado? Você tá triste, né? O que aconteceu? Mas depois... beleza. Depois passa batido. Vou precisar encerrar esse bloco. Mas no próximo bloco a gente ainda vai ter um tempinho. Ele é um pouquinho mais curto. Mas nós vamos ainda fazer algumas considerações finais. E, principalmente, oferecer para você uma aplicação. Poxa, de repente você sofre com essa questão de depressão. De repente alguém próximo sofre. Seu marido, sua esposa. O que é essa conversa que precisa alterar a sua maneira de lidar com isso, tá bom? Fica ligadinho que nós vamos fazer uma aplicação disso no próximo bloco. Antes do intervalo, tome nota do telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. Gosta de estudar as Escrituras Sagradas, quer avançar no estudo da teologia, quer se preparar, obviamente, para o trabalho no reino de Deus, procure pela Agrade, código 11-3115-0819, anota, amanhã, horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas, tenho certeza que você vai encontrar um formato, um modelo que a Agrade oferece, que você vai conseguir se encaixar, tá bom? Então liga lá para você poder estudar e se capacitar, tá certo? Gosta de navegar na internet? Vou colocar aqui o site da HIT, muita informação da emissora, dos programas e da nossa programação. Você que curte redes sociais, a HIT também está em todas, inclusive com destaque para o nosso canal lá no YouTube, tá bom? Todos os programas da emissora ficam à sua disposição para você ver, rever e compartilhar. Tudo lá para você, playlists montadas com cada um dos programas, muito fácil, tá bom? Super interativo o nosso canal, lá você vai conseguir localizar aquilo que você procura, tá bom? Vamos para o intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho aí na nossa conversa. Hoje, recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Siméia Rosa e também o pastor Danilo Liberty, ambos dando as suas observações, opiniões, colocando um pouquinho da sua experiência, né, em uma análise de um caso prático. Um marido falando que a esposa sofre uma depressão muito grave, que abandonou a fé e que quer se separar, e ele está querendo entender o que é possível fazer, tá bom? Na sequência, vou devolver a palavra aos meus convidados, eles vão fazer considerações finais e oferecer para você uma aplicação, tá certo? Então fica ligadinho que é na sequência. Antes disso, deixa eu dar aquela moral para você que nos assiste, nos acompanha e manda a sua foto participando aqui do programa.
Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presente aqui do Vejam Só. Inclusive, nós vamos divulgar o nome do ganhador ou da ganhadora do presente amanhã, tá bom? Então, fica ligadinho aí e você que mandou a foto que vai aparecer hoje vai concorrer também, tá bom? E depois você continue mandando para concorrer a outros presentes, tá certo? Você pode mandar a sua foto acessando o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Vai lá direto nas mensagens, aproveita que está assistindo agora o programa, já faz uma selfie e encaminha para a gente, tá bom? Na mensagem, coloque, além da foto, o nome completo, a cidade e o estado. Pode fazer isso pelo Instagram ou pelo Facebook. Vai lá no programa Vejam Só, tá bom? Também lá no Facebook, vai na mensagem e manda foto, nome e a cidade, tá certo? Fique atento nesta mensagem que você enviou, porque é por ela que a produção vai fazer contato com você, tá? Para avisar que você ganhou e para pegar as informações certinho para enviar o presente, tá bom? Vamos lá colocar as nossas fotos. A primeira delas vem lá de Cuiabá, Mato Grosso, e quem vai aparecer aí para você é o Alex Rocha, nosso telespectador lá de Cuiabá. Tá aí o Alex acompanhando o Vejam Só. Boa, Alex. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, pela audiência. Um abraço a toda a galera de Cuiabá também, tá bom? Próxima foto, São José dos Campos, aqui em São Paulo. E nosso telespectador aí é o Thales Miguel. E só uma observação aqui, ó. Quem tirou a foto do Thales foi a mãe dele, a Sirlene da Silva. Tá aí acompanhando o Vejam Só também. Sério, hein, Thales? Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, tá bom? Deus abençoe sua vida, a vida da mamãe também. Que vocês continuem acompanhando o Vejam Só, é sempre feito com muito carinho, tá? A última foto de Mogi Guaçu, aqui de São Paulo também, tá bom? E é a Fabiana Mendes, é a nossa telespectadora, tá aí a Fabiana acompanhando o Vejam Só também. Obrigado, Fabiana, pelo carinho. Deus abençoe muito sua vida. Essas fotos aqui desses telespectadores vão concorrer também a este presente aí que nós vamos mostrar agora para você. Uma Bíblia da tradução King James. É uma tradução muito conhecida, tá bom? Muito reconhecida também, obviamente, tá bom? Uma das mais importantes. Esta é uma versão atualizada do texto, tá certo? E é um material editorial muito bacana, um fino trato aí na linha editorial também. Nós vamos mandar para você, tá bom? De presente. Vale muito a pena você ter esse material. Manda sua foto que nós vamos mandar aí para você, tá certo? E depois nós vamos divulgar e mostrar os próximos presentes, tá? Mas é sempre preparado com muito carinho para você que acompanha o Vejam Só, tá bom? Meus irmãos, nós temos pouquinho tempo aqui nesse bloco, então eu vou dar 3 minutos para cada um, para essas considerações finais, mas principalmente uma aplicação para o nosso telespectador. Pastor Danilo, como no primeiro bloco eu comecei com a doutora Simé, neste bloco eu vou começar contigo, tá bom? Então, 3 minutinhos por irmão, considerações finais, mas principalmente uma aplicação para quem nos assiste, por favor. Amém. Eu queria encorajar você, se você tem enfrentado esse tipo de crise, ou na sua casa, ou tristeza, você mesmo tem enfrentado esse tipo de desânimo profundo na sua vida, muitas vezes a desesperança, em virtude de tudo que tem acontecido. Quero encorajar você a procurar uma igreja, não ande sozinho. Na comunhão da igreja nós podemos nos apoiar e nos encorajarmos mutuamente. E lembrar aquilo que a palavra de Deus diz. Aquele que sai andando, no Salmo 126, né? Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Então, se você estiver chorando hoje, não pare de semear, não pare de semear. Todos nós passamos por períodos de lutas, de crise, de desânimo. Eu, na minha vida, já passei por esse tipo de situação, mesmo sendo pastor. E eu posso dizer com toda a propriedade, assim, eu estou em pé hoje porque eu tive pessoas que me abençoaram, pessoas que apoiaram, né, na comunidade, na igreja, né, na nossa comunhão como igreja e também apegado à palavra de Deus. Então, está chorando, está difícil, mas continue semeando, porque na graça de Deus uma boa colheita vem, né? Essa é a promessa da palavra. Sem dúvida, pastor Danilo, obrigado, viu, meu irmão? Que seja realmente que essa palavra encontre aí nos nossos telespectadores aí um terreno fértil, que seja plantada e que sirva realmente para você transformar o modo de você enxergar
as situações da sua vida. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Eu que agradeço. Espero que tenha curtido a experiência. Sim. As portas do Vejam Só estão sempre abertas também. Obrigado. Nosso intuito é ser benção também nos ministérios dos nossos queridos irmãos aqui. Deus abençoe, meu irmão. Só para reforçar, os contatos disponíveis lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Chega por lá que você vai localizá-los também, tá bom? Doutora Simeia, 3 minutinhos também para as conclusões e uma aplicação do tema, por favor. Bem, primeira coisa, não subestime a sua saúde mental. Você vale muito, você é precioso. Quando Deus amou o mundo, Ele já pensava em você. Você é importante para Deus, né? Deus te ama. Se ninguém mais neste mundo você achar que ama você, não se sente amado, pense que Deus te ama. Então, você é muito valioso. Precisando de ajuda, né? Você percebe que algo não está legal com você, procure ajuda. Ajuda do seu líder, do seu pastor, de um profissional, de um médico, do seu cônjuge. É importante que você procure ajuda. Também que você se refaça, né? Você vai, com o tempo, essa tristeza, essa depressão, esses remédios que você está tomando, um dia vai parar. E se não parar tão rápido, lembre-se, as pessoas tomam remédio para o coração, tomam remédio para a diabetes. Por que não tomar para a sua mente? A saúde mental é o que governa a sua vida. Não adianta você querer abraçar o mundo inteiro e você não entender a si próprio, não gostar de si próprio. Entenda-os da sua casa, ame cada vez mais, né? O amor é uma moeda de troca. Não julgue ninguém, não rejeite os pensamentos negativos, porque eles trazem ansiedade, tristeza e depressão. Se o seu pensamento trouxe algo para você negativo, você mesmo já fale alto, em bons sons, um pensamento positivo. Eu posso, eu consigo e eu vou. Muito bacana, muito bom. Que fique aí de alerta também para você que enfrenta esse tipo de dificuldade. Doutora Simeia, obrigado, viu, pelo carinho com o programa. Eu que agradeço o convite, Zeca. Mas a gente que agradece a atenção. A presença do pastor também, viu? Reservar um espacinho na agenda, que eu sei que é sempre muito concorrida. Só para reforçar os contatos da doutora Simeia, lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Para você conhecer, obviamente, um pouquinho melhor do trabalho da irmã, na área da psicologia também, tá bom? Então você vai lá, tudo direitinho, tudo à sua disposição para você acessar, conhecer e, obviamente, se tiver interesse, entrar em contato também. Tá bom? De novo, obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho. Antes da gente encerrar, vamos ver o resultado da nossa enquete. Nós perguntamos lá se o caso que nós colocamos em tela hoje, em discussão, ele se enquadra no texto de 1 Coríntios 7,15. 15% dos nossos internautas responderam que sim, o caso se enquadra no texto. 85% responderam que não se enquadra. Confesso que fiquei surpreso com o resultado da nossa enquete. Eu achei que era um quadro que se enquadrava nessa situação aí, que era um caso, né, que se enquadrava na situação. Bom, mas a maioria dos meus telespectadores não acredita assim. Então, tá aí a opinião dos internautas também. Vou deixar só registrado aqui um abraço muito especial ao Hélio Martins. Nós pegamos e separamos o seu comentário também, viu, Hélio? Infelizmente, não deu tempo de colocar, tá bom? Mas eu deixo aqui registrado o meu abraço e agradecimento ao irmão também pela participação, tá bom? Infelizmente, o nosso tempo terminou. Eu quero agradecer a você pela audiência, pela companhia, pela parceria. O Vejam Só sempre é produzido com muito carinho, muita dedicação para você que curte, gosta, compartilha o nosso conteúdo e principalmente participa, tá bom? A gente conta demais com a sua interação, tá certo? Um forte abraço. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Até lá!